Olá, meu nome é Frank Florida e bem-vindo ao treinamento número 1 do Farol da Fluência. A primeira pergunta. Frank, a página 16 do módulo 2 fala a respeito das técnicas de programação do nosso subconsciente. A técnica de escrever eu já fiz bem detalhadamente, mas tenho dúvida com relação ao melhor horário para aplicar a técnica que fala a respeito do áudio. A melhor hora de fazer seria antes de dormir? Para gravar, é melhor falar como se o objetivo já tivesse acontecido? Exemplo número 1, eu estudo 20 minutos por dia em inglês. O exemplo 2, eu estudarei 20 minutos por dia de inglês. Então, o melhor horário de fazer esse tipo de exercício é sempre imediatamente depois de acordar. Nesse momento, o subconsciente é mais maleável. E a melhor técnica é afirmar também o resultado além da tarefa. Por exemplo, estou muito feliz e grato de perceber que o meu inglês está melhorando muito com cada dia que passa, porque eu estudo 20 minutos por dia com as técnicas mais eficazes. Às vezes também gosto de afirmar o meu futuro ideal. Por exemplo, você pode descrever a sua vida quando você já fala inglês com fluência, como se você tivesse essa vida agora. Eu estou em Nova York, feliz em perceber que eu estou falando inglês com os nativos, como se fosse a minha própria língua materna, e com muita facilidade. Você também pode descrever todas as outras partes da sua vida transformada, como por exemplo, empregos, relacionamentos, etc. Próxima pergunta. Tem algum problema eu ler essas dicas num só dia, ou é melhor dividir cada parte em cada dia? A coisa importante é sempre a implementação. É melhor estudar o material um pouco mais devagar, mas implementar tudo, do que ler tudo imediatamente, mas sem pôr as dicas em prática. E a pergunta número 3. Frank, fazer os exercícios escrevendo as palavras no computador em uma planilha Excel, por exemplo, teria o mesmo efeito do que com a caneta? E a resposta é, infelizmente não, porque, como mencionei nos capítulos do curso, eu escrevo muito rapidamente com o computador. Agora já são quase 100 palavras por minuto. E por isso eu prefiro trabalhar assim também, mas papel e caneta parece ser mais eficaz mesmo, porque o sistema nervoso está mais envolvido no processo. Próxima pergunta. Eu li a introdução de um dos livros de vocabulário, o livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, do Rubens Queiroz, e tenho uma observação e uma dúvida. O autor, no contrassenso, menciona a seguinte citação: o domínio completo da língua inglesa, que requer o desenvolvimento das habilidades de audição, fala, escrita e leitura, é um processo demorado entre 6 e 8 anos de estudos e dedicação. Isso é citado na página 4. Você chegou a ver isso? Eu ignorei isso, só uma observação. E a resposta é sim, eu vi que ele escreve isso no livro, e obviamente eu não concordo. Em 6 a 8 anos de estudo, uma pessoa pode virar um Shakespeare mesmo. Para conversar, poucos meses, para falar fluentemente, meio ano, e se você estiver dedicado mesmo, poucos meses também. E a segunda dúvida da mesma pergunta, o autor explica o seguinte método para estudar vocabulário. Aí segue a descrição do método e a pergunta é assim mesmo o processo? A revisão tem que ser por acúmulo mesmo? O meu conselho é, eu não recomendo o método dele de estudar vocabulário. Por exemplo, ele recomenda fazer revisão de todas as palavras todos os dias. E esse é um dos motivos por que pode demorar entre 6 e 8 anos de estudo. Isso é uma das coisas que já estão explicadas no módulo vocabulário. Lá eu recomendo estudar apenas as palavras novas e as difíceis, e fazer revisão das palavras fáceis com pouca frequência, para não perder muito tempo estudando coisas que você já sabe. Nesse módulo eu também explico 5 truques para estudar vocabulário. E também é por isso que eu falei no capítulo 1 do módulo 4, citando a página 10. Você já tem material e você pode utilizá-lo, mas a única coisa importante é que você faça os exercícios que são recomendados no Farol da Fluência. E que você evite os exercícios que não são eficazes. Então, ou seja, os recursos são ótimos para tirar as palavras que você vai decorar, mas eu recomendo utilizar os 5 métodos do módulo vocabulário para a memorização mesmo. E a próxima pergunta. Essas palavras são as mais comuns para todos os idiomas? E a resposta é sim. A grande maioria das palavras que se utiliza são muito parecidas em todos os idiomas. É realmente interessante, até como os ditados e a poesia infantil são muito semelhantes também. E a próxima pergunta. Quando for estudar a gramática do espanhol e a conjugação dos verbos, tenho que aprender a conjugação toda num dia só ou umas 2 pessoas por dia? Então, eu gosto de estudar todas as 6 pessoas, ou seja, a primeira, a segunda, a terceira, no singular e no plural cada, de uma vez só. E o método para estudá-los é como se fosse vocabulário, no caso dos verbos irregulares.
ou seja, decorando. No caso dos verbos regulares, muitas vezes é suficiente entender a regra uma única vez e aplicá-la a todos os verbos do mesmo padrão. E a próxima. Não vou ficar só em vocabulário e gramática. Já escolhi uma região, a Espanha. Além de estudar em pequenos pedaços vocabulário e gramática, vou estudar a cultura da Espanha um pouco cada dia. Acho que é uma boa ideia quando você já vai ter o sotaque de lá. O que você acha da ideia de estudar a cultura em pequenos pedaços? Posso seguir em frente com ela? A resposta é sim. Estudar em pequenos pedaços, aquela técnica de small chunking que já mencionei no curso grátis, é o jeito ideal de aprender qualquer coisa, porque assim o nosso cérebro consegue assimilar e digerir a informação muito melhor. Até se eu estudar uma matéria por várias horas por dia, eu sempre utilizo o método dos pequenos pedaços, ou seja, dividir o material em pedaços digestíveis antes de começar o trabalho. E eu faço isso por todos os motivos que já mencionei no curso, não apenas com idiomas, mas também com qualquer outra coisa que você gostaria de aprender. Próxima pergunta. Frank, estou precisando da sua ajuda para memorizar a palavra guatemalteco em espanhol. Algum mnemônico, às vezes eu lembro como escrever, mas quando vou falar, pensei em igual o tema do eco. Gostaria de sugestões e opiniões. Então, geralmente para esses treinamentos, eu prefiro escolher as perguntas que são interessantes para todos os alunos, e não perguntas específicas que se aplicam apenas a uma situação de um aluno. Mas nesse caso é diferente porque eu acho que pode ser legal ter mais um exemplo dos mnemônicos e como eles funcionam. Talvez você lembre que eu falei dos 3 tipos de aprendizado da PNL, visual, auditivo e sinestético. Eu, por exemplo, sou o tipo auditivo, e pessoalmente eu aproveitaria do fato que tema e teco têm um som muito parecido. Temateco é uma palavra que o seu ouvido talvez consiga lembrar mais facilmente do que a sua mente consciente. Tipo, tico tico, a canção. Qual eu lembraria através do pronome interrogativo qual. Tipo, qual tico tico? Aí vira qual temateco. Mas como você vê, mnemônicos são uma coisa muito individual. E cada um vai ter mnemônicos diferentes. Porque o mnemônico é sempre baseado na conexão de coisas que você já sabe com coisas novas. E aí depende de cada um e das coisas que já sabe. E a próxima. Por quanto tempo vamos ter acesso à comunidade, ao farol, aos arquivos? É uma boa pergunta. Eu garanto o acesso por 6 meses ou mais. Provavelmente será bem mais do que isso, mas 6 meses é o prazo mínimo que você pode acessar o material com certeza. Se eu fechar o portal em algum momento, e eu tenho quase certeza absoluta que isso não vai acontecer em 2013, eu vou avisar você bem antes e você pode baixar todo o material. Agora um aluno faz uma pergunta sobre o Esperanto. Ele faz parte do que hoje se chama língua artificial. Antes de vir para a Fórmula Fluente, comecei a estudar essa língua. É muito fácil de aprender, mas resolvi parar porque, primeiro, línguas artificiais não têm um país oficial. Eu nunca ia encontrar algum nativo em Esperanto, por assim dizer, e muito menos viajar. Segundo, não tem sotaque. O que faz uma língua ficar bonita é o sotaque com que alguém fala, na minha opinião. Se não tivesse entonação, poderia-se dizer que seriam robôs falando. E a terceira pergunta, não tem utilidade na vida real. Você não vê por aí algum site em Esperanto ou algum folheto escrito em Esperanto. Me desculpe se alguém está aprendendo, essa é uma opinião minha, mas Frank gostaria de saber a sua. O que você acha das línguas artificiais? É perca de tempo aprendê-las? Elas realmente ajudam a aprender outros idiomas? Então, o seguinte também é apenas uma opinião, mas eu concordo plenamente com esse aluno e as suas observações. Esperanto é um idioma interessante e foi uma ideia muito inteligente, mas eu prefiro estudar idiomas reais em vez de artificiais. A gente não precisa de uma língua franca artificial, porque o inglês já preenche esse papel. Em qualquer lugar do mundo, você vai achar gente que fala inglês. Se você realmente for para um canto tão remoto que ninguém sabe falar inglês, como por exemplo numa região rural da China, é menos provável ainda que alguém fale Esperanto, porque essa língua é menos comum ainda. Tem línguas que ajudam a aprender outros idiomas sim. O Esperanto é um deles e o latim também é. Mas em vez de aprender latim ou Esperanto para poder aprender francês mais facilmente depois, você pode aprender só francês e assim você só precisa estudar um idioma em vez de 2. E o próximo idioma, digamos que o italiano, também será mais fácil com conhecimentos em francês, então não precisa ser Esperanto ou latim. Eu tinha a oportunidade de aprender latim na minha escola quando eu tinha 12 anos, mas eu optei pelo francês em vez do latim,
pelos mesmos motivos, porque é um idioma real que as pessoas realmente falam ainda hoje em dia. E nunca me arrependi. Próxima pergunta. Estou fazendo um curso de inglês que usa o Method Callan. Tenho aulas diárias de segunda a sexta. Já estou nesse curso há 6 meses. No livro do método diz que já foi ensinado 1.500 palavras, mas eu não lembro de todas. Vocês acham que eu posso usar as palavras que aprendo nesse curso como vocabulário a ser utilizado no Farol da Fluência? Então, eu não conheço esse método, mas você pode sempre utilizar os vocábulos de outros cursos, sim. Sob uma condição. Tem que ser palavras que vão realmente ser úteis para a sua vida real e para o seu dia a dia. Se você tiver dificuldades em lembrar dos vocábulos que você já estudou, eu recomendo assistir mais uma vez o vídeo Vocabulário Hipnótico. Ele faz parte do curso grátis e você pode achá-lo dentro do portal dos membros também. E a próxima pergunta. Técnicas de memorização, como pegue um texto, resuma e copie ele, fale em voz alta, depois repita, falando a primeira frase, depois a primeira e a segunda, depois a primeira, segunda e terceira, e assim por diante. Realmente funciona? Li que são boas quando você quer estudar um texto de história, por exemplo, para alguma prova. Então, quando essa pergunta foi postada no portal, o módulo sobre gramática ainda não estava publicado. E agora já deve ser mais claro, essa técnica pode funcionar para a mera memorização de frases. Mas quando se trata de idiomas, a gente não quer decorar frases. A nossa meta é decorar vocabulário e formar frases. Mais uma pergunta aqui. Olá, Frank. Lendo o módulo Estratégia no capítulo O Cérebro Assimétrico, identifiquei que o lado predominante do meu cérebro é o esquerdo. Eu sempre fui bom em matemática, computador e até no xadrez. Porém, percebo que tenho muita dificuldade em utilizar o lado direito. Sempre penso muito antes de fazer qualquer coisa, sou muito calculista. Em algumas situações, isso acaba me prejudicando. Sempre que preciso desenvolver alguma coisa, demoro horas. Algum exercício ou técnica que ajuda a eu utilizar melhor um lado específico do cérebro? Então, isso é uma excelente observação. E esse aluno e eu tem isso em comum. Eu sempre era assim também. Matemática, computadores e xadrez eram os meus pontos mais fortes. E o melhor jeito de desenvolver o músculo é usá-lo. E o cérebro funciona do mesmo jeito. Ou seja, para melhorar o hemisfério direito do cérebro, você pode fazer muitas atividades que focam nessas habilidades. Alguns exemplos são música, vida social, memorização, as artes, a criatividade e até a religião. E mais uma coisa que funciona muito bem para desenvolver o lado direito do cérebro é brincar com crianças ou ensiná-las. Isso ajuda muito porque as crianças praticamente vivem no hemisfério direito do cérebro delas. Estudar idiomas asiáticos, e especificamente os idiomas chineses, como mandarim, hokkien, etc., também ajuda muito com o cérebro direito, porque são idiomas baseados totalmente nessas habilidades. Próxima pergunta. Tenho uma dúvida sobre mnemônicos. Por exemplo, son-in-law. Eu devo fazer um mnemônico em português ou em inglês? Como seria melhor? E a resposta é que não importa. Você deve sempre criar os mnemônicos de um jeito que for mais fácil para você. Os meus mnemônicos estão muito misturados, porque eu utilizo palavras de todos os idiomas que eu falo para criá-los, como o meu aluno também o fez no livro. A próxima pergunta é referente a um outro método de aprender idiomas, que fala que é possível aprender um idioma em 10 dias. Então a resposta é, isso depende da definição de aprender um idioma. Porque, como eu expliquei no curso, é uma questão de simples matemática. Para falar fluentemente, você precisa de 2.000 palavras. Então, para alcançar esse nível em 10 dias, você teria que aprender 200 palavras por dia, além da gramática, revisão e aplicação. Se você conseguir fazer isso, se você investir o suficiente tempo para decorar 200 palavras, na teoria seria possível. E isso pode funcionar com o Farol da Fluência também. É uma questão de muita dedicação, muito foco e muito esforço. A próxima pergunta é muito interessante. Gostaria de saber de você se é melhor ou não aprender os símbolos fonéticos. Na minha opinião, vale a pena sim saber os símbolos fonéticos, mas isso é um assunto onde as habilidades passivas já são suficientes. Porque você não precisa aprender a escrever com símbolos fonéticos. É suficiente se você consegue lê-los e entendê-los. E a próxima pergunta. Na hora de aprender os números, tenho que aprender o 30, depois ir para o 40, ou aprender a sequência 30, 31, 32 e assim por diante, para depois avançar? Eu gosto dessa pergunta porque os números são um ótimo exemplo para o aprendizado através do cérebro esquerdo. Ou seja,
É melhor entender como funciona o sistema em vez de decorar todos os números. Geralmente quem entende a sequência dos números 1 a 9 e os números 31 a 39 também vai conseguir falar os números 41 a 49, 51 a 59 e assim por diante, sem decorá-los, simplesmente aplicando a mesma lógica. Próxima, confesso que não é fácil arrancar pela raiz conceitos e ideias de décadas, mas estou me esforçando. Então, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, porque isso realmente é muito difícil. Como eu expliquei no capítulo sobre mielinização, hábitos antigos são muito difíceis de borrar. Hábitos de pensar, e principalmente conceitos e ideias, podem nos limitar muito, e em inglês tem um termo para isso, limiting beliefs. Essas são coisas que a gente acredita e que nos limitam exatamente porque a gente acredita nelas. Um bom exemplo é um elefante num circo. Muitas vezes os circos compram os elefantes quando ainda são bebês. E para prender o elefante, é suficiente uma corda fina, porque o elefante ainda não tem a força para romper a corda. A coisa interessante é que o elefante se acostuma tanto com a ideia de não ser capaz de romper a corda, que depois, quando ele cresce e já tem essa capacidade, e quando ele já tem suficiente força para romper a corda, ele nem tenta fazê-lo, porque ele já sabe que ele não pode. Isso é um limiting belief, uma crença, uma coisa que a gente acredita que nos limita. E o único motivo por que a gente não consegue fazer uma coisa é porque a gente acredita que não é possível. Em inglês até tem um termo chamado ignorância inteligente. E o significado dessa palavra é uma pessoa que não sabe que é impossível e vai e faz. Próxima pergunta. Em paralelo à memorização das palavras diárias, posso estudar tempos verbais? Estou estudando inglês e o último método que usei foi o Cambridge e uma gramática, a Practical English Grammar. A resposta é sim, você pode estudar os tempos verbais também. Conjugações eu decoro como se fosse vocabulário. Como já mencionei, a conjugação dos verbos regulares pode ser extrapolar, ou seja, você só precisa aprender a regra através de um verbo, ou talvez 2 ou 3 para ter mais exemplos. E os verbos irregulares a gente precisa decorar mesmo, infelizmente. Mas para isso tem todos os métodos do módulo 4. Estudando conforme o seu método, 20 palavras por dia, todos percebemos evolução. Mas para obter mais resultados, é preciso formular frases e criar frases. Como devemos criar essas frases? Cada palavra estudada é criada uma ou mais frases, porém, como sabemos se essas frases estão corretas? O recurso no qual uso é o Google Tradutor, mas ao traduzir minha frase de inglês para português, tem um significado diferente do que o de português para o inglês. Tem algum site recomendado, programa, etc. Resposta: eu não recomendo utilizar o Google Tradutor para estudar um idioma, porque ele também faz erros. O melhor jeito é utilizar frases que você já sabe que são corretas. Por exemplo, você pode utilizar frases no idioma que você está estudando e traduzi-las ao português e depois de volta. Você também pode utilizar um guia de exercícios que tem as respostas corretas e vários outros recursos que eu mencionei no módulo sobre gramática. Mas o Google Tradutor faz erros e ele serve muito bem para alguns propósitos, mas para aprender um idioma eu não recomendo utilizá-lo muito. Frank, você falou que não recomenda o Google Tradutor para frases. E para traduzir palavras você recomenda? Pois acho ele muito prático. Além disso, eu uso o Google Imagem, que ajuda muito quando eu estou com dúvidas sobre o significado de uma palavra. Também uso o wordreference.com. Utilizar a Google Imagem é um ótimo recurso, e eu faço isso também quando eu não sei alguma palavra. Word Reference também é uma das páginas que é mencionado no módulo Recursos. Agora, o Google Tradutor, como já mencionei, ele faz um monte de erros. E quanto mais exótico o idioma, mais erros ele faz. Por exemplo, japonês e inglês é um desastre e as traduções não fazem sentido nenhum. Português e inglês funciona bastante bem, mas também não está perfeito e por isso eu não posso recomendar utilizá-lo como referência. Mesmo assim, palavras individuais funcionam um pouco melhor. De vez em quando ainda tem erros nesse contexto, por isso eu recomendo verificar com o dicionário quando você não tem certeza que a tradução do Google está correta. Frank, estou fazendo os meus primeiros contatos no My Language Exchange. Eu não tenho experiência nesse tipo de estudo. Então, como você sugere que seja a troca de experiência para que seja mais rica possível? O que deve ser abordado? Então, em primeiro lugar, essa página foi uma que os alunos da Fórmula Fluente recomendaram. Eu ainda não estudei através desse site. Mas o que eu sempre faço quando tenho a oportunidade de fazer um intercâmbio de idiomas, ou seja, quando eu posso conversar com um nativo de um idioma que eu quero aprender,
e ele quer aprender um dos idiomas que eu falo, eu gosto de conversar por 30 minutos em cada idioma. Vai e vem. A coisa mais importante é que vocês não sejam tímidos de se corrigir mutuamente. Muita gente tem receio de fazer isso, pois pode parecer um pouco rude ficar falando errado, errado, errado. Mas no contexto de um exchange, é muito bom corrigir os erros um do outro, sempre de um jeito encorajador, construtivo e positivo. E também sempre analisando por que está errado e como pode ser melhorado. A segunda dica que muita gente também não faz é também focar nas coisas que estão corretas, e não só nos erros, porque isso pode incentivar mais. Você tem alguma dica para aprender os falsos cognatos? Aquelas palavras que parecem, mas não são. Tipo, osso em espanhol é urso, mas osso em português é hueso em espanhol. A resposta é a seguinte: quando tem duas palavras que são parecidas, ou fáceis de confundir, é melhor aprender apenas uma delas primeiro. Assim você não tem como confundi-las. Por exemplo, tem crianças que confundem a esquerda com a direita. E até tem alguns adultos que fazem isso. E isso acontece porque a gente ensina as duas palavras de vez. É muito melhor ensinar apenas a palavra esquerda primeiro, porque assim não existe confusão. Com falsos cognatos é a mesma coisa. Aprenda um dos dois primeiro e utilize o mesmo método que a gente sempre usa para outras palavras também. Próxima pergunta. Eu tenho lido cada módulo atentamente e, claro, feito revisões para afirmar os conceitos na cabeça. Antes de aprender uma língua, quero antes de mais nada focar em como aprender uma língua, que é o que o Farol faz por nós. Eu sou uma pessoa ansiosa e geralmente já vou implementando conforme vou lendo os módulos. Por exemplo, a partir do módulo 2, já fiz minhas próprias afirmações e estou praticando todos os dias, assim como também as dicas muito preciosas do bônus 3, que já implementei rigorosamente o ritual da manhã e já fez uma grande diferença no meu dia. Então, isso não é uma pergunta, mas eu resolvi colocar isso no vídeo de treinamento porque eu tenho certeza que uma porcentagem dos alunos ainda não implementou todas as dicas. E talvez você lembre que um dos primeiros capítulos dos primeiros módulos se trata de implementação. Implementação é tudo. Eu costumo comprar cursos como o Farol da Fluência também, geralmente sobre outros assuntos, mas eu acho que aprender através da internet é um jeito muito bom de evoluir. E esse tipo de curso pode ser uma forma de entretenimento, mas o que faz a diferença é sempre a implementação. Por isso, parabéns a esse aluno que ele já implementou tantas das ideias do curso. Continua a pergunta. Em relação a implementar as dicas de estudar vocabulário, não estou ainda a todo vapor, pois fico pensando que será melhor fazer tudo, estudar vocabulário, gramática e conversação, assim que todos os módulos terminarem, pois assim terei ideia de como planejar a implementação, bem como toda a estrutura e recursos que irei utilizar. Estou pensando certo? E isso é uma ótima pergunta, principalmente porque eu tenho a mesma tendência de querer fazer tudo perfeito. Só que perfeccionismo pode impedir o progresso. Quando a gente não faz nada, porque a gente quer saber tudo primeiro, isso é uma coisa que os ingleses chamam de analysis paralysis, ou em português, paralisia por causa de análise. Mas na verdade é sempre melhor fazer progresso um pouco mais lentamente do que não fazer progresso nenhum. É como a pessoa obesa que não quer começar a fazer uma dieta antes de saber exatamente se ela deve comer 35% de carboidratos ou 37%. Na verdade, comer qualquer quantidade de brócolis já é um bom começo, e muito melhor do que seguir com uma alimentação sem vegetais. Eu vou citar uma frase que um dos meus professores falou uma vez. Perfeccionismo é o nível mais baixo de desempenho, porque a perfeição não é atingível. Progresso é o nível mais alto. A gente precisa sempre pensar em progresso e não na perfeição. Próxima pergunta. 2.000 palavras já equivalem à fluência, certo? Sendo assim, em 100 dias estudando 20 palavras por dia, você chegará às 2.000 e os outros 20 dias para completar 4 meses seria na imersão em conversação. Então, em primeiro lugar, todos esses números são apenas regras de ouro, porque não são exatamente 2.000 palavras e não são exatamente 4 meses. Podem ser 3 meses e 23 dias, pode ser 4 meses e 8 dias. E na prática nada é tão limpo como na teoria. Mas você pode começar com a imersão bem antes de chegar às 2.000 palavras. Quando você sente que está conseguindo manter uma conversação básica, já está na hora de suplementar a teoria com a imersão. E com cada semana que passa, você pode aumentar a porcentagem de imersão e diminuir a porcentagem da mera teoria. Próximo. Eu gostaria de saber como é a sua rotina de estudos.
Dentro dos métodos ensinados no módulo de administração do tempo, já estou estruturando minuto a minuto como será minha rotina para encaixar 1 hora de estudo. Eu queria seu conselho para saber como estruturar esse tempo para aproveitá-lo da melhor forma. Você comenta que aprendeu indonésio em 4 meses estudando 1 hora por dia, mas nesse caso você já dominava a fórmula com maestria. Para quem está se iniciando na fórmula, você acredita que 1 hora seria mais que o suficiente para nós iniciantes na fórmula? Mais uma boa pergunta. E eu vou explicar a minha rotina exata no módulo 7. É um módulo sobre recursos. Nesse módulo eu explico passo a passo tudo o que eu faço todos os dias, quando eu estudo um idioma. E a resposta é sim, eu geralmente estudei por 1 hora por dia. Eu já tenho muita experiência com o método, então eu sei como evitar exercícios que não são úteis e como tirar o maior proveito do meu tempo. Mas depois de concluir o curso inteiro, você também vai saber como fazer isso. Coisa importante é fazer progresso cada dia. 1 hora por dia é bom. Mas no módulo 6 também vou ter mais dicas sobre a quantidade de tempo que você deve estudar por dia, por semana, etc. A próxima pergunta se trata de exercícios para estudar gramática. O aluno propôs 2 métodos e pergunta qual é melhor e quais as vantagens e desvantagens. O primeiro é tirar os diálogos de filmes e seriados em inglês com legenda em inglês, traduzi-los para o português e depois passá-los novamente depois de algum tempo para o inglês, fazendo uma comparação. O segundo seria pegar o diálogo com legenda direto em português e passá-lo para inglês e fazer a comparação na hora. No primeiro momento sem áudio e depois utilizando o áudio para praticar a pronúncia. E também aproveitando para pegar as palavras para o vocabulário. Eu acho que os 2 exercícios são ótimos, mas entre os 2 eu prefiro o segundo, porque com o primeiro você já está exposto à versão inglesa antes de fazer a tradução para o inglês. Ou seja, com o método 2, o seu cérebro tem que fazer um pouco mais trabalho. Frank, quando alguma pessoa chega no threshold, essa pessoa já deve usar um dicionário monolíngue. E a minha resposta, a partir desse momento, vale a pena pelo menos tentar de utilizá-lo. Aí você vai ver se você já entende o suficiente. Mas eu diria que o nível de threshold para começar a manter uma conversa básica é um pouco mais baixo do que o nível para utilizar um dicionário monolíngue. Mas sempre é bom fazer um teste e ver se você já consegue lidar com ele. Se não, espere mais umas 2 semanas e tente novamente. Minha dúvida é acerca do gerenciamento de pensamentos, de forma a ser rápido, correto e organizado, possibilitando construir uma vida de maneira bonita. É possível desafiar e educar a mente para os pensamentos e a sua formação. Então, essa pergunta vai um pouco além de estudos de idiomas. E depois dessa frase, o aluno fala um pouco mais sobre a história pessoal dele e sobre os desafios que ele tem encarado. Por isso eu pensei em responder essa pergunta por e-mail, mas depois eu decidi que os outros alunos do Farol podem tirar proveito dessa pergunta também. O fato é que pessoas que têm muito sucesso na vida sempre deixam pistas que a gente pode seguir. Como Tony Robbins diz, success leaves clues, o sucesso deixa pistas. É por isso que eu sempre procuro pessoas que já alcançaram o tipo de sucesso que eu gostaria de alcançar também. E então eu tento aprender o máximo possível deles. Em termos de pensamento saudável, eu recomendo um livro chamado Psycho-Cybernetics, de Maxwell Maltz. Eu também gosto do material de Tony Robbins para esse tipo de educação. Muita gente altamente bem-sucedida, políticos bilionários, atletas e atores, aprenderam com ele como ter sucesso na vida. E a propósito, esse é o motivo principal porque eu acho que o inglês é a língua mais importante do mundo. Não é só por causa dos negócios e porque tanta gente no mundo fala inglês, mas também por causa do conteúdo que existe em inglês. Tanto educação como entretenimento. Já que o inglês é a língua mais falada no mundo, nenhum outro idioma produziu a mesma quantidade e qualidade de conteúdo. No site grammarnet.com tem materiais sobre gramática inglesa. Imagino que há mais coisas a aprender sobre gramática inglesa do que está aí, mas esse material já me deixa num nível bom. Posso considerá-lo big picture em relação à gramática. Então, eu dei uma olhada nesse site e parece que tem muito material lá, mas eu não o consideraria um mapa do idioma. Seria mais equivalente a uma lista de cidades de um país, em vez de um mapa. Acho que tem recursos que são organizados de uma forma melhor, em categorias e mais nítidos e compreensíveis. Você pode utilizar essa página, mas no módulo de recursos vou ter mais dicas sobre esse assunto também.
Se a gente quiser continuar a aprender, digamos, 5.000 palavras, 20 por dia, dá 250 dias. A gente consegue arranjar 250 regras de gramática para não ficar sem? E se ficar, a gente só revisa e monta frases? A resposta é que com a gramática não existe a mesma regra de ouro, porque algumas regras de gramática são mais complexas do que outras. E por isso é difícil quantificá-las do mesmo jeito. Mas o que você pode fazer sim é procurar entender um novo conceito, seja o que for, cada dia durante os 250 dias. Eu não acho que você vai ficar sem, porque em quase cada matéria, e também nos idiomas, sempre tem mais coisas para aprender. Como já mencionei nesse vídeo, se você estudar por 6 ou 8 anos, você pode chegar a um nível de um Shakespeare, ou seja, você pode virar um dos melhores linguistas do mundo. E para alcançar esse nível, tem muita coisa para aprender. Hoje em dia, os psicólogos geralmente dizem que são necessárias 10.000 horas para chegar a esse nível, nos idiomas ou também em qualquer outra matéria. Ok, isso conclui o vídeo de treinamento número 1. Daqui a pouco vou publicar o próximo módulo do Farol da Fluência. E se você tiver mais alguma pergunta, é só postá-la na área de treinamento exclusivo do portal dos membros do Farol. A gente se vê na comunidade então. Tchau, tchau.